André, como que um projeto urbanístico ele pode mudar a vida e a forma com que uma sociedade enxerga um local? Éder, a gente acredita que o projeto nas diversas escalas ela acaba aproximando, integrando, interligando e conectando pessoas. Ela agrega qualidade, funcionalidade ao espaço. Eu acho que isso é que acaba criando esse ambiente, né, mais aprazível para o uso das pessoas. Então, um bom projeto ele traz muito dessa essência. Acho que essa acaba sendo um pouco do espírito de um bom projeto de arquitetura, de um projeto de urbanismo. E é interessante que você que está nos acompanhando, você já deve ter passado assim por aquele lugar há uns anos atrás. Às vezes não são nem muitos, né? Que você passou, não tinha nada. Do nada lá surge um bairro, do nada lá surge uma cidade, às vezes com hospital, universidade, casas, prédios, praças de alimentação, áreas, enfim, uma variedade, né? Isso normalmente é criado por um escritório ou por um arquiteto e urbanista, né? E como é que vocês fazem? Como é que vocês pensam para que as coisas funcionam? Porque não adianta colocar só um monte de pessoas lá, ou só colocar uma universidade que fica muito longe, ou só colocar um monte de restaurante e não ter pessoas. Tem toda uma integração, né? Que precisa ser feita, imagino eu. No fim das contas, Éder, a gente entende que a arquitetura, o urbanismo, interiores, ele acaba sendo um meio, né? Um meio de provocar, de criar espaços mais qualificados, espaços para as pessoas. Então, essa demanda ela acaba sendo muito latente da região, do local. Vocação, a gente trabalha muito dentro da lógica de análise vocacional dos espaços, seja ele, novamente, interiores, arquitetura ou um espaço urbano. Quais são as vocações, quais são os potenciais? Se eu estou na beira da praia, o projeto ele tem que estar atrelado à beira da praia, ele tem que estar atrelado à paisagem, ele tem que ser um projeto tem que conversar com o lugar. Converse justamente com o lugar. A gente usa muito o exemplo, aí o exemplo pejorativo, infelizmente, né? Que se eu executo um empreendimento, por exemplo, um loteamento ou um pequeno bairro, a primeira arquitetura provavelmente ela vai ditar a regra do bairro. Então, se essa primeira arquitetura for um barraco de madeira, a probabilidade da qualidade daquele espaço seguir um pouco essa linha é muito grande. Então, a forma como a gente cria, como a gente constrói o DNA, a qualidade desse espaço, ela também qualifica do ponto de vista positivo, né? Então, quer dizer que na arquitetura tem uma coisa que a gente chama na economia de efeito manada, né? No mercado financeiro. Ou a famosa teoria da janela quebrada, né? Que se o espaço é mal cuidado, ele vai continuar sendo mal cuidado, mas se a gente cuida com carinho, seja a partir do projeto, né, e da construção, da criação do ambiente, a gente acaba qualificando da mesma forma. E o legal é que aí vocês podem estar pensando, o que isso tem a ver com o empreendedorismo? Mas, na verdade, um projeto, ele cria várias possibilidades para que vários negócios e pessoas possam empreender, né? Por exemplo, a gente até comentou, a gente criou um projeto de um bairro. Então, de repente, ele tem uma universidade, ele vai ter um prédio com salas comerciais, ele vai ter um colégio, ele vai ter supermercado, ele vai ter várias coisas e que muitas vezes elas já são pensadas antes mesmo, né, de traçar lá as ruas e definir como é que vai ficar esse terreno, né? No fim das contas, um bom projeto é aquele projeto que fica de pé. E isso é maluco, porque, por exemplo, a gente separa muito o produto do projeto. Existem projetos excepcionais que não são viáveis economicamente. Certo. Então, a nossa preocupação e o modelo de negócio está muito atrelado, o empreendedorismo está muito atrelado a isso. Como é que eu construo um bairro, como é que eu desenvolvo um projeto de arquitetura que seja eficiente, funcional, qualificado, que atenda as pessoas, mas que fique de pé economicamente, porque esse é o grande desafio. Que possa realmente sair do papel, né? Exatamente. Porque às vezes bons projetos não saem do papel e esse é o maior lamento da gente como arquiteto, o meu como arquiteto ou como urbanista, é ver um projeto que não sai do papel. A gente brinca que são os projetos de gaveta, né, que acabam ficando realmente pelo caminho e muitas vezes o caminho que acaba impedindo é a falta de viabilidade econômica do produto. Né? E para entender essa viabilidade econômica, provavelmente tem como fazer um estudo sobre isso também, né? Tem estudos. A gente hoje, dentro da nossa estrutura, nós temos talvez o diferencial nosso dentro do escritório seja um pouco esse. A gente não se preocupa única e exclusivamente com o projeto, mas sim com o produto.
Quando a gente fala de produto, ele tem que encaixar dentro das necessidades do lugar, dentro do perfil do cliente, da localização, do valor de metro quadrado, do valor de venda e principalmente dessa dinâmica que tu comentaste de entorno, né? Como é que eu trago pessoas? E aquela história não é o alto padrão. A gente trabalha do alto padrão Minha Casa Minha Vida e os nossos projetos são todos eles encaixados dentro da necessidade daquele negócio. Daquele negócio daquela região. Então, um projeto de habitação social, por exemplo, Éder, ele precisa ser muito eficiente, muito racional, e aí a gente busca, como o escritório, busca algo diferencial, algo que faça